Oi, você costuma jogar com cenários de samurai, Japão medieval? Já conhece o cenário A Lenda dos Cinco Anéis, que é um cenário que mescla cultura japonesa, chinesa, toda aquela área, né, da Ásia, e também fala a respeito da religião, fala a respeito do modo de vida daquele povo incrível. Se você curte a pegada de samurai na sua mesa de RPG, se você já conhece esse sistema, mas gostaria de saber mais, de esmiuçar, de ter mais detalhes, fica aqui, que hoje o nosso vídeo é exatamente falando sobre Rokugan, a Lenda dos Cinco Anéis. Eu volto já. Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa e nós estamos trabalhando com o cenário A Lenda dos Cinco Anéis, um cenário que, como eu falei na introdução, ele usa como pano de fundo a história, as tradições, as lendas, a cultura dos países da Ásia, né? China, Japão, né? Coreia, tá? Então, quer dizer, apesar dele trabalhar com a cultura, com a religião, com a pegada desses povos, você precisa ter em mente que isso é feito de forma mística, né? Então há muitos fatores de misticismo na Lenda dos Cinco Anéis, tá? Nem tudo é história. Esse livro não serve como fonte de pesquisa histórica para trabalhos escolares, essas coisas, não. Esse vídeo aqui serve como fonte de pesquisa para quem quer jogar RPG utilizando o cenário A Lenda dos Cinco Anéis, tá bom? Então, se você curte essa pegada de samurai, se você quer utilizar toda aquela riqueza, né, que a cultura da Ásia, né, da Ásia Central possui, então fica aqui que hoje nós vamos falar mais a respeito, tá? O quê? Você caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para poder criar, viver uma história, tá certo? Então, se você curte teatro, se você curte jogos de probabilidade, interpretação, se você gosta de ler, se você gosta de se desafiar constantemente, você precisa conhecer RPG de mesa. Mas se você já faz parte do meu canal e não caiu aqui de paraquedas, pelo contrário, já está acompanhando essa playlist comigo, seja bem-vindo por estar aqui novamente. Pessoal que está chegando agora, eu só preciso fazer um pequeno adendo antes da gente começar a trabalhar o cenário de Rokugan. E o adendo é o seguinte, gente, esse não é o nosso primeiro vídeo falando sobre Rokugan. Eu fiz já 3 vídeos, esse é o vídeo número 4, se eu não estou enganada. Eu vou deixar as playlists, na verdade não são 3 vídeos, são 3 playlists, tá? Essa é a playlist número 4. Então, na primeira playlist, eu fiz vários vídeos falando a respeito da história do mundo de Rokugan, onde eu falo a respeito do nascimento, da queda dos Kamis, eu falo a respeito da pré-história do Império, da história do Império, né? No segunda playlist, eu falo a respeito da geografia de Rokugan, das classes sociais, né? Da ordem celestial. E na terceira, eu falo a respeito dos rituais de vida, etiqueta cotidiana, como visitar, como presentear, enfim, todos aqueles hábitos culturais que um samurai que nasce em Rokugan precisa conhecer. E nessa playlist atual, né, a gente já fez alguns vídeos aqui também. Nós estamos falando a respeito da religião e da filosofia, tá, de Rokugan. Eu já falei a respeito do karma e do ciclo celestial, falei dos reinos espirituais, os 10 reinos espirituais que existem. Eu falei também a respeito das 3 substâncias sagradas e, finalmente, estou falando a respeito das virtudes do Bushido, que é o caminho do guerreiro, né? Então, no vídeo anterior, que era falando a respeito das virtudes, né, do caminho do guerreiro, eu falei sobre quase todas as virtudes
virtudes, né, elas são muitas e eu falei sobre quase todas elas, né? Hoje eu vou falar sobre as duas últimas que ficaram faltando, tá certo? E vou dar seguimento falando a respeito do conceito de decoro, que também é um conceito muito importante no mundo de Rokugan. Então, vamos comigo? Então, pessoal, quando a gente fala, né, a respeito das virtudes do Bushido, então, né, antes de eu poder seguir e completar com as duas últimas que estão faltando, eu vou fazer uma rápida revisão de cada uma delas, bem por cima mesmo, tá? Para que vocês voltem a entrar no clima, né? Ficaram faltando duas, tá? As duas últimas. Se você quiser saber mais detalhes sobre essas que eu vou só explanar agora, por gentileza, dá uma olhadinha no link que tá aqui no card, porque lá eu deixei os vídeos anteriores e deixei também a playlist para a história de Rokugan, para a parte de geografia, né? Todos os outros vídeos que você perdeu. Então, se você perdeu esses vídeos, tá, ok? E se você assistiu e gostou, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas também fiquem conhecendo mais a respeito desse cenário incrível, né? Então, vamos lá. Bom, há de se presumir que todo samurai, né, ele tem que viver de acordo com o Bushido, tá? Então, se você é samurai, você foi educado desde criança a cumprir, né, os princípios éticos presentes no Bushido, né? Quando a gente estuda a história, a gente vê que esse caminho ele foi desenvolvido pelo Shinsei, o pequeno mestre, que foi quem ajudou os kamis no combate a vencerem, né, o Kami Negro, né? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre como o Bushido surgiu, assiste lá a história, tá, da queda do Kami Negro. A primeira das virtudes que o Bushido prega é exatamente a virtude da compaixão, né? Então ele diz que um samurai, ele é um guerreiro da elite, ele é um guerreiro da sociedade, então é dever dele proteger os mais fracos, é dever dele cuidar das pessoas menores de Rokugan, aquelas pessoas que não têm condição de se defender. E isso para o samurai é ter compaixão. Cuidado, gente, que as palavras, embora idênticas às que a gente usa aqui no Ocidente, elas podem ter um significado um pouco diferente, tá? Então não deixe se enganar apenas pela palavra em si, tá ok? Compaixão aqui tudo bem, bate bem legalzinha, mas existem outras palavras aqui que são idênticas, né, no Ocidente, mas que têm um significado bem diferente para o pessoal do Oriente e, consequentemente, para Rokugan, que é espelhado, né, na cultura deles lá. Então, a segunda que nós vimos foi exatamente a coragem, né? A coragem, muitos acreditam que a coragem seja entre as virtudes, né, do Bushido, a mais básica, a mais importante, tá? Alguns clãs, eu esqueci de dizer isso, mas alguns clãs respeitam mais algumas dessas virtudes do que outras, né? Então, a coragem, ela permite ao samurai abrir mão até da sua própria vida, se for necessário, para cumprir com o seu dever. Por isso, ela é tão importante para um samurai, né? Então, o samurai, ele precisa ter coragem para poder cumprir a sua missão de compaixão, que é proteger as pessoas menos afortunadas do Império Esmeralda, né, que é a outra forma como é chamada o Império Rokugan. Tá certo? Né? Dando sequência, a gente vê a cortesia, né? A cortesia, ela é típica de todo homem, de toda mulher civilizada, tá? Ela mostra que o samurai de Rokugan, ele não é um bárbaro, tá? Ele não é um selvagem. Se ele é forçado a lutar, se ele é forçado a tirar vidas, é por um bem maior e não apenas uma expressão da alma negra dele, tá? Então a cortesia, ela indica o caráter, ela indica a verdadeira natureza do samurai. Então, o samurai que não é cortês, ele não está seguindo o caminho do Bushido. Logo depois vem o dever, né? E o dever é uma virtude que compete demais com a coragem, né? Pela posição de virtude mais básica. Por quê? Porque um samurai, ele deve sempre estar pronto para servir ao seu senhor, como eu disse anteriormente, até mesmo sacrificando a sua vida, sacrificando tudo, né? Então, um samurai que não cumpre com o seu dever, ele está infringindo uma das leis mais tradicionais do Bushido e ele não tem serventia para a sua sociedade, né? Então, o dever para o samurai está acima de qualquer coisa, está acima da família, está acima do amor, está acima de tudo.
tá certo? E chegamos agora na honestidade. A honestidade é o princípio mais simples do Bushido, né? Mas é muito problemático, porque alguns clãs, como por exemplo o clã do Escorpião, né? Ele ganha a vida no oculto, né, tecendo maquinações, né, a garça também pelo ambiente de cortesã que ela ocupa. Então, nesse tipo de ambiente, falar a verdade é um pouco problemático, mas é sim uma das regras do Bushido. No entanto, alguns clãs, né, como os que eu citei anteriormente e outros, eles alegam poder abrir mão do uso da honestidade em nome do cumprimento de um dever. Eles alegam que o dever é mais importante do que a honestidade. Eles alegam, né, que a cortesia é mais importante que a honestidade. Então, eu não posso utilizar a minha honestidade para ser descortês com uma pessoa. Pra vocês terem uma ideia, a cortesia é levada tão a sério em Rokugan que você precisa ser cortês até com seus inimigos, com as pessoas que você odeia. Não é porque você não gosta do cara que você vai insultar ele, brigar com ele. Não, porque apesar dos seus desejos pessoais, apesar dos seus gostos pessoais, você é um samurai, né? Então você é filho dos deuses, filho dos kami. Você é de uma alta patente. Que exemplo você vai dar, né, para os meijin, para os reijin, para as outras classes inferiores, tá? Se você não cumprir com seu dever de cortesia. E se você quiser saber mais sobre a sociedade de Rokugan, link no card, tá bom? Depois daqui nós vamos para a honra e a sinceridade, que foram exatamente, né, as duas virtudes que ficaram faltando no último vídeo, né? Então essas aqui a gente vai se deter um pouquinho mais, porque elas não foram esmiuçadas no vídeo anterior, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do dever e da sinceridade. Ah, mas sinceridade não é a mesma coisa que honestidade? Pois é, para a cultura oriental que inspirou Rokugan, não é a mesma coisa. Você pode ser honesto e ser sincero e ser honesto. Ué, professora, que loucura é essa? Pois é, gente, eu falei para vocês, né? Nem todas as palavras têm o mesmo significado que a gente conhece aqui no Ocidente, tá bom? Então vamos começar falando a respeito da honra, né? Então, como todos os outros conceitos, a gente está usando como pano de fundo para inspirar a nossa discussão, pequenos textos do livro Liderança, que foi escrito pelo Kami do clã Leão, né? O Akodo, tá certo? Então o Akodo, ele escreveu um livro onde ele falava a respeito das virtudes do Bushido. Nós estamos usando as frases do próprio Kami como pano de fundo. Sobre a honra, ele fala: um verdadeiro samurai só tem um juiz de sua honra, ele próprio. Decisões que você tomar e como essas decisões são executadas são um reflexo do que você realmente vive. Você não pode se esconder de si mesmo. Puxa, gente, que coisa legal, né? Então, essa é a visão, tá? Que o samurai, ele tem da questão da honra, né? Então, desde a mais sutil quanto a mais básicas das virtudes, honra ensina que todo samurai se põe em julgamento de si mesmo, presta conta a si mesmo por aquilo que ele faz, sempre, tá? Então o Bushido não é meramente reforçado pelas convenções sociais ou pela autoridade superior, mas pelo próprio coração. A alma do samurai diz que ele deve seguir daquela maneira. O espírito dos deuses, do Kami, da pequena fagulha divina presente no coração de um samurai, de um autêntico samurai, que diz que ele deve se portar com honra, tá? E não uma imposição social. Um samurai sem honra não pode seguir verdadeiramente as outras virtudes do Bushido. Ele seria um hipócrita, tá? Ele estaria apenas agindo como qualquer outra pessoa, né? De forma irresponsável, tá certo? Assim, o próprio código de honra dele não existe, então não pode exigir dele algo perfeito, né? Já um samurai com honra, ele sempre vai seguir os caminhos do Bushido, mesmo quando a sociedade ao seu redor se corrompa, diga para ele abandonar, diga para ele afrontar as virtudes. Mesmo assim, se ele é um samurai com honra,
ele não vai seguir lideranças sociais, ele não vai seguir a opinião, né, de outros samurais, não, ele vai seguir a sua própria honra, ele vai seguir a sua própria visão de mundo, né? Quase todo samurai de Rokugan respeita a honra. Ela está no cerne, né, está no centro do Bushido. Apenas o escorpião a rejeita, né? O escorpião, ele rejeita não só a honra, mas muitos outros aspectos do Bushido, por conta, né, do que eu falei, né, anteriormente, que ele trabalha com espionagem, trabalha na surdina. Então, determinadas características de um samurai, ele não pode seguir, até por uma questão mesmo de dever e de sobrevivência, né? Na perspectiva do escorpião, a honra é uma virtude muito problemática para a sobrevivência dele, tá? Então ele substitui por um outro conceito, né, que para ele teria bem mais sentido, que é o da lealdade, tá certo? Então, para o samurai do clã escorpião, a lealdade substituiria a honra. Então, eu posso abdicar de uma posição honrada por uma questão de lealdade. Aí lá vem você de novo me dizer, lealdade e dever não é a mesma coisa? Aqui, para essa cultura, não, tá certo? Para essa cultura, não. Para essa cultura, o dever tem a ver com a missão sublime, a missão sagrada de todo e qualquer samurai. E a lealdade tem a ver mais assim com a forma dele se portar, dele ser leal aos princípios dele ser leal àquilo que ele acredita. Então, se ele acredita realmente que o clã escorpião, o trabalho dele é necessário, que o trabalho dele contribui para a segurança, contribui para a existência de Rokugan, então abrir mão da honra para concretizar esse dever sagrado não é uma quebra de virtude, é a utilização da lealdade aos seus princípios no lugar da honra. Deu para entender mais ou menos? Pois quase todo samurai, né, como eu falei, respeita, né, mas, tanto, gente, ainda existe alguns escorpiões que seguem rigorosamente o Bushido, tá? Assim como nos outros clãs também pode existir samurais que se rebelam, né, contra o Bushido quando todo o seu clã segue. Então, gente, lembre-se que isso aqui é uma religião, né? Essas virtudes, elas são apregoadas, elas são divinizadas, digamos assim, mas o ser humano ainda tem o seu livre-arbítrio, tá? É claro que ele vai ter consequências se ele não respeitar o caminho do guerreiro, ele vai ter várias consequências, mas ninguém pode obrigar uma pessoa desonrada a ter honra, ninguém pode obrigar uma pessoa descortês a ser cortês, e por aí vai, né? Mas essas pessoas que infringem, que quebram essas regras, são muito, muito mal vistas, tá? Os escorpiões, por exemplo, como eu falei, né, eles trocam a virtude da honra pela da lealdade, mas ainda existe alguns escorpiões que ficam lá tentando equilibrar, né, as virtudes do Bushido com a sua missão, tá? Eles tentam abraçar a honra em seus corações, eles são, por causa disso, tratados com profundo respeito e comedimento pelo resto do seu clã, ou seja, o clã respeita, mas ao mesmo tempo ele tem medo, porque essas pessoas são bombas relógio, podem a qualquer momento atrapalhar uma missão, expor o clã, né? E informalmente, no boca a boca, elas são taxadas pelo termo de Jushin, que significa não do sangue, ou seja, não é do sangue do samurai escorpião. É assim que eles veem a virtude da honra. Agora vamos para a última virtude, depois poderemos falar a respeito do decoro, né? A última virtude que nós vamos falar é a sinceridade. Aí, como eu comentei, né? Honestidade e sinceridade não é a mesma coisa? É o que nós vamos ver agora, né? Mais uma vez, utilizando uma frase do Akodo, né, no livro Liderança, ele diz o que é sinceridade. A expressão sinceridade, gente, né, na língua de Rokugan é Makoto. E eu não falei, né, honra é meio, tá? Então, meio é honra, Makoto é sinceridade. Então, o que significa, na visão do Kami Akodo, o princípio da sinceridade? Quando um samurai diz que fará uma ação, ela será feita
Nada o impedirá de completar o que ele disse que fará. Ele não tem que dar a sua palavra. Ele não tem que prometer. A ação de falar por si só já põe o ato em movimento. Falar e fazer são a mesma coisa. Então vejam que legal. Para um samurai que segue a virtude da sinceridade, quando ele fala, aquilo ali para ele profundamente já vira um dever, já vira uma espécie de obrigação. Não precisa ele dar a palavra dele, não precisa, tá? Ele por si só é uma fonte de confiança. As pessoas confiam no que ele diz, porque afinal de contas ele é um filho dos deuses, né? Filho dos caminhos. Eles aprendem desde a infância que devem expressar absoluta sinceridade, tanto no que eles falam como no que eles fazem. Se ele fala em prol de seu senhor na corte, ele o faz de maneira irônica e desconfortável, ele está servindo tão bem ao seu senhor quanto se ele se recusasse a falar. Aliás, se ele se recusasse a falar, seria melhor. Quando ele fala, mesmo que ele não concorde com as ações que aquele senhor está tomando, mesmo que ele veja o problema de uma outra maneira, ele vai falar como quem tem a absoluta certeza que o seu senhor está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque ele põe a sinceridade nisso. Então vejam, gente, sinceridade é muito diferente de honestidade para esse povo aqui, né? Para esse povo aqui, sinceridade é uma questão de caráter, né? De caráter próprio. Então eu sou uma pessoa sincera com os meus ideais, eu sou uma pessoa sincera com aquilo em que eu acredito, tá? E ela é vista com particular admiração pelos clãs e pelas famílias tipicamente políticas, como o clã Garça, né? O dragão também respeita o princípio da sinceridade, né? Porque o dragão ele já é um clã mais místico, né? Então ele gosta de unir palavra e ação. Mais uma vez nós temos aqui o escorpião. Ele reconhece que a sinceridade ela tem um grande valor tático, já que dizem e fazem tudo com completa convicção. Assim, os inimigos eles nunca saberão quando está mentindo ou dizendo a verdade. Então eles utilizam a sinceridade como uma astúcia. Então eles chegam, né, para as pessoas, tá? As pessoas veem ele como um samurai, acreditam que eles guardam, né, a sinceridade, aí eles utilizam isso para enganar, né, para fazer com que os seus inimigos caiam em pequenas armadilhas. Pra vocês verem como o clã de escorpião ele é um clã realmente problemático, né? Porém, algumas famílias, né, mais pragmáticas, mais práticas, como o Hida de caranguejo, né, Moto também, né, eles veem demonstrações de sinceridade com suspeita, né? Então eles acabam achando que toda vez que um samurai invoca a sinceridade, ele está utilizando da boa fé das pessoas para poder obter assim algum resultado. Então eles não gostam muito do conceito da sinceridade, tá? O caranguejo, por exemplo, ele é conhecido por usar o insulto irônico. Ah, que sincero! Então sempre que alguém invoca a sinceridade, o cara que é do clã do caranguejo, ele olha para ele e diz: ah, sim, que sincero, né? Numa forma de demonstrar que ele acha que a pessoa está tentando manipular ele, né? Então, gente, essas são as virtudes, né, do Bushido, do caminho do guerreiro, virtudes que precisam ser utilizadas e precisam serem respeitadas pelo jogador que vai interpretar um samurai, claro, com as devidas modificações para cada clã, como eu expliquei, mas principalmente elas precisam ser respeitadas pelo narrador na criação dos seus personagens. O narrador precisa dar o ritmo, o narrador precisa mostrar através dos seus NPC como alguém do clã escorpião se comporta, como alguém do clã garça se comporta, como alguém do caranguejo se comporta, enfim, ele precisa tecer esses padrões na mente do jogador através dos seus NPCs, para que o jogador possa saber como se comportar, se ele quer seguir o clã ou como infringir, né, caso ele queira ser uma ovelha negra, ele queira ser, né, alguém que não é do sangue, como diz o clã do escorpião, né? Então, gente, com isso eu encerro a parte das virtudes do Bushido e nós vamos falar sobre o conceito de compostura.
Então, a compostura, gente, ela é um aspecto importante da cultura samurai. Ela é intrínseca à ideia de que os samurais são pessoas excepcionais, escolhidas no nascimento para servirem ao império de uma forma que os camponeses jamais podem fazer, né? Espera-se que um samurai mantenha a autodisciplina a todo momento, que ele se controle e que nunca mostre assim suas emoções abertas, que ele nunca tenha comportamentos descontrolados. Esses comportamentos, eles caracterizam o que o povo de Rokugan chamam de pessoas inferiores. Um samurai que não pode controlar suas emoções é um samurai que não pode servir a seu senhor com honra e confiança, pois suas emoções sempre vão se sobrepor ao seu julgamento e à sua lealdade. Portanto, manter a dignidade e o autocontrole é de vital importância para a vida de um samurai. A habilidade de manter-se controlado, nunca mostrando suas reações emocionais, é chamada de manter o on ou manter a compostura. Um samurai que mantém a compostura é um samurai que não pode ser manipulado, um samurai que pode enganar os seus inimigos, um samurai que serve ao seu clã e ao seu senhor sem falhar. Em contraste, um samurai que perde a compostura, que perde o autocontrole, envergonha a si e, pior, envergonha a sua família e o seu clã. Compostura é puramente um conceito samurai que não se espera de camponeses e nem de outras pessoas comuns. Manter a compostura é por vezes comparada a usar uma máscara, uma que deve ser usada toda hora do dia, ocultando suas reais emoções, ocultando seus reais desejos. O clã Escorpião, ele é notável na utilização das máscaras, né? Ele é um dos melhores, tá? Então, dificilmente alguém consegue fazer um clã do samurai, do Escorpião, né? Desculpe, um clã do Escorpião cometer uma quebra de compostura, né? Eles dizem, por exemplo, que nenhum samurai jamais pode mostrar o seu eu verdadeiro, né? Então eles são ensinados desde criança a fabricar um segundo eu, fabricar uma segunda personalidade para exibir ao público uma personalidade aceitável para os padrões de Rokugan. E essa personalidade é o que eles chamam de usar a máscara, tá certo? Eles também dizem, né, que os escorpiões, eles defendem a ideologia de que todos usam máscaras, todas as pessoas usam máscara, né, de todos os clãs. A única diferença entre esses clãs e o clã de Escorpião é que o Escorpião admite. E o que acontece com um samurai que ele, por algum motivo, né, caia em desgraça, ou seja, ele quebre a sua compostura, né, ele faça uma ação vergonhosa. O que acontece com ele? Então vamos agora falar sobre vergonha e desgraça na sociedade Rokugan. Então, um samurai envergonhado pelas suas ações, né, se essas ações forem desonrosas, né, como por exemplo a perda de compostura, ele estará sujeito a algum tipo de punição. Essa punição, ela pode ser uma punição mais simples, né, caso assim a quebra de decoro não seja tão profunda, desde isso até, né, uma punição letal, caso a quebra de compostura seja muito grave. Então vamos começar falando primeiro a respeito de quebras de compostura mais leves, né? Então, tipicamente, se for uma desgraça modesta, ele será punido, mas será punido de uma maneira não permanente. Como assim? Ele poderá futuramente, né, através de ações honrosas, retirar esse peso dessa desgraça, dessa desonra de cima dele e de cima do clã dele, né, do senhor dele, tá? Então, alguns exemplos, né, de punições para quebras de decoro menos graves seria, por exemplo, ser expulso do castelo, da corte, da cidade. Ele poderia, por exemplo, ter que entregar um determinado cargo que ele tivesse, uma determinada posição honrosa que ele tivesse. Ele poderia ser submetido a realizar apenas missões, né, missões desprestigiosas. Então, enfim, existem várias maneiras, né, para que o senhor puna aquele samurai que
se comporte de forma, né, vergonhosa. E muitos deles, né, quando são punidos dessa forma, eles passam a dedicar a sua existência a limpar o seu nome, a apagar a sua vergonha, sair dessa situação de desgraça. No entanto, quando a desgraça realmente é algo muito grave, como, por exemplo, rompantes violentos, ataque ou insulto sério contra alguém de maior posição, uma quebra de dever ou de lealdade. Nesse caso, a punição será realmente muito mais severa. Um samurai que cometa tais atos provavelmente será ordenado a cometer o seppuku. Para quem não lembra das aulas anteriores, eu expliquei o que era o seppuku, né? O seppuku, ele é um suicídio ritualístico, né, que tem como objetivo, assim, expurgar, né, a vergonha, expurgar a desgraça daquele samurai, né. Muitas vezes o daimyo nem precisa exigir que o samurai cometa o seppuku. Quando ele percebe que passou dos limites, né, que quebrou a compostura de uma forma irremediável, ele mesmo costuma chegar ao seu senhor e oferecer o ritual, né, como uma forma de impedir que a culpa caia sobre a sua família, porque uma das ideias que os povo de Rokugan tem, né, é que quando você nasce, né, você recebe o seu nome dos seus ancestrais. É por isso que sempre vem primeiro o nome da família, depois o nome dele. Então, por exemplo, se o cara se chama Nakoto, então e ele é do clã Leão, então é Akodo Nakoto, tá? Primeiro o nome do Kami, né, o nome do ancestral, e depois o nome de batismo dele. Todos os samurais, a nomenclatura do nome deles é essa. Por quê? Porque eles acreditam que eles receberam o nome dos seus ancestrais e que eles têm que devolver esse nome para os seus ancestrais puro, sem nenhuma mácula. Então, quando eles maculam o nome, né, do clã, o nome dos seus ancestrais, eles têm que limpar esse nome. Como? Com sangue, através do ritual de seppuku. Assim, ele tira a vergonha de cima da sua família, do nome dos seus ancestrais, né? Porque lá é assim, se eu sou um samurai e eu realizo um grande feito, tenho uma grande vitória, a vitória não é só minha, é de toda a minha família. Também, se eu cometo uma ação desonrosa, a desonra não é só minha, é de toda a minha família. Algumas famílias chegam, inclusive, a expulsar os seus filhos, tá? Os seus samurais, quando eles cometem assim, uma desonra muito grande, né? Eles expulsam de casa. Aí esses samurais, eles acabam se tornando ronins, que são samurais andarilhos, samurais sem senhor, tá? Também pode acontecer, né, do próprio samurai fugir, ele não querer realizar o seppuku, porque ele quer viver, ele sabe que é culpado, mas ele quer viver. Então ele foge, né, e acaba se tornando um ronin. Ninguém vai atrás dele. Mas se ele voltar para Rokugan, né, aí ele vai ter que responder pelos seus crimes, pela vergonha que ele cometeu, né? Outra coisa interessante nessa questão, né, de se tornar um ronin, né, um andarilho, é que você pode se tornar um ronin mesmo sem ter quebrado a compostura, mesmo sem ter cometido nenhum deslize, digamos assim, de conduta. Você pode se tornar ronin por vontade própria. Eu quero ser ronin porque eu descobri que o meu senhor é corrupto, que o meu clã foi corrompido, que o que eles estão querendo fazer é algo desonroso e eu não vou compactuar com isso, eu não vou compactuar com essa desonra. Então eu abandono a minha família, abandono o meu clã e me jogo no mundo como um ronin, tá certo? Também essa outra forma de se tornar um ronin, né? Interessante. Vamos agora falar a respeito do seppuku, ou seja, vamos detalhar um pouquinho mais esse incrível suicídio ritualístico, né? Esse suicídio ritualístico, gente, ele realmente existiu no Japão feudal, né? Então, os japoneses criaram essa noção do seppuku. Era eles que, quando eles cometiam uma ação desonrosa, eles tiravam a própria vida, né? Então, o seppuku que está escrito aqui no livro é inspirado nesse seppuku japonês. Graças a Deus isso não acontece mais lá, né? Foi só na Idade Média. E perceba que tanto lá no Japão como aqui em Rokugan
religiosa, ele tem todo um significado religioso, ele tem todo um significado de fé. Então vamos explorar um pouquinho mais a respeito do seppuku. Então, gente, o seppuku ele é uma forma de suicídio ritual que o samurai realiza quando, como eu já expliquei antes, né, ele comete uma atitude de desonra irrecuperável. Então, se o que ele fez é tão grave que não tem como ele ser perdoado, não tem como ele se recompor, né, dessa falta de compostura, então ele pode se oferecer para fazer o ritual ou pode ser convidado pelo seu daimyo, pelo seu clã, a realizar esse ritual, tá certo? Se ele for realizar essa cerimônia, né, morrendo honradamente, ele vai acabar limpando a mancha que ele colocou no nome dele, no nome da família dele, do ancestral dele, tá? Se esse ritual for realizado em um ambiente formal, com a presença do daimyo, com a presença dos outros senhores, né, ele terá que se vestir inteiramente de branco. Por que o branco? Como eu falei em vídeos anteriores, quando eu falei a respeito da forma, né, dos estilos de vida do Shokugani, a cor branca ela simboliza a morte. Então, quando uma pessoa morre, ela é vestida de branco. Então, enquanto aqui para nós é o preto, né, para eles lá é o branco, tá certo? Também costuma ele escrever um pequeno poema, né? Que eles chamam de haiku de morte, que é um poema onde ele vai de alguma forma tentar pedir perdão aos ancestrais dele, ao senhor dele, à família dele, pela besteira que ele fez, pelo erro que ele cometeu. O ritual, ele também não precisa ser formal, na presença do daimyo. Ele pode, por exemplo, ser testemunhado por amigos, pela família, né? Ele pode, inclusive, ser testemunhado por representantes que o daimyo tenha enviado para poder prender, né? Então o cara chega pro representante e diz: eu não quero ir à corte, eu não quero passar por essa humilhação, eu quero fazer o seppuku agora. Então ele pode fazer, e os representantes do senhor feudal ou a família dele, ou os amigos dele vão testemunhar que a morte dele foi uma morte honrada. No entanto, se ele fizer, né, esse ritual, como eu disse, ele vai se vestir de branco, aí ele vai se ajoelhar e ele vai pegar a espada da honra do samurai, né? O nome dela é wakizashi. Desculpa aí se eu errar a pronúncia, tá, gente? Meu português, tudo bem, até dá pra ir. O inglês é péssimo, o japonês, então, nem se fala. Mas o samurai ele costuma portar duas espadas, a katana, que ele utiliza em combate, e a wakizashi, que ela representa a honra do samurai. Então ele tem que utilizar o wakizashi para cometer o suicídio, porque ele estará lavando, né, o nome da família dele, o nome dos ancestrais dele, com o que restou da honra dele. Então veja que é tudo muito simbólico, tudo muito religioso, né? Então ele vai pegar a espada e vai abrir 3 cortes, tá, na barriga, para se eviscerar, né? O que é isso? Ou seja, para expor as suas vísceras, os seus órgãos internos, né? Intestino, fígado, né? Vai ficar tudo exposto, tá certo? Enquanto ele faz isso, né, ele vai acabar morrendo, né, pela perca de sangue, né, no abdômen. Enquanto ele faz isso, enquanto a morte chega, ele não pode piscar e ele não pode gritar de dor, tá? Porque isso aí vai diminuir a intensidade do ritual, né? Vai tornar o ritual, de certa forma, profanado, tá? Muitas vezes, gente, não é fácil, né? Então o cara corta uma vez e não consegue cortar a segunda, ele não consegue concluir o ritual, né? Porque tirar da cabo da sua própria vida, por mais convicção que você tenha, é uma tarefa difícil. Então sempre há um outro samurai ao lado dele, que esse outro samurai, né, ele tem a missão, caso o primeiro não consiga concluir o seppuku, de finalizar, né, o sacrifício. E como é que ele faz isso? Ele faz isso cortando a cabeça lá do infeliz, que já tá com as tripas tudo pro lado de fora. Ele vai e corta a cabeça dele para que ele tenha uma morte honrada, e assim ele limpe o nome da família dele, o dele, e ele possa ser bem recebido no outro mundo pelos ancestrais dele, né? Então veja, gente, que é realmente, né, você que é aqui do Ocidente, assim como eu, deve olhar para um negócio desse e dizer: que loucura, meu irmão,
que viajem, né? Mas é a cultura de todo um povo que vive lá na Ásia, vários povos que vivem lá na Ásia. Eles realmente acreditam na honra ao ponto, né? Acreditavam, né? Pelo menos isso aí foi por volta da Idade Média, eles acreditavam na honra ao ponto de sacrificar as suas próprias vidas. Eu sei que é meio louco, mas concorda comigo, também meio bonitinho, né? Meio poeta, desde que não seja comigo, eu acho assim muito legal. Então, assim, para uma campanha de RPG, é muito show, tá entendendo? É muito show você assistir um jogador, né, que cometeu um erro, ao invés de fugir, ao invés de se tornar, ele olhar para você e dizer, narrador, eu vou fazer o seppuku. Eu quero, né, que o meu personagem entre na vida, né, no outro mundo com honra. Então, é muito interessante, né, toda essa filosofia, toda essa, né, religião por trás da questão do seppuku. E por que eles fazem isso? Eu já falei, para limpar o nome, a honra, etc. Tal. E também, né, gente, porque para um samurai viver com desonra é muito difícil. Ele foi ensinado desde bebezinho, desde criança, que a honra era tudo para ele, né? Que obedecer o seu senhor, a sua família, que o nome dele era um presente dos ancestrais, era o que ele tinha de mais valioso. Então, ele vai passar a ser tratado, né, com desrespeito, ele vai passar a ser tratado como um criminoso comum, um criminoso vulgar, e muitos deles que optaram por não fazer o seppuku e fugiram, se arrependeram depois e voltaram para cumprir a sua missão, porque não é fácil ser um samurai desonrado no mundo de Rokugan, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, né? Aqui a gente encerra essa parte religiosa, tá certo? E filosófica do mundo de Rokugan, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai continuar, né, futuramente ainda falando sobre Rokugan. Nós vamos falar sobre a política, a economia e também falar a respeito dos clãs, né? Eu pretendo falar sobre cada um dos clãs maiores de Rokugan e alguns clãs menores que tenham, assim, uma importância muito grande. Então, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para que você possa ver os outros vídeos. E não sai ainda não, porque eu tenho aqui um último complementozinho que eu quero dar de presente para vocês, que eu vou definir para vocês o Shōrido, tá certo? Então o Shōrido vai com um materialzinho extra, tá? Para aqueles que curtiram o vídeo até o final. E se você já faz parte, curte, compartilha, coloca aí embaixo, diz o que achou, né, da religião e da filosofia lá do Rokugan, que é inspirada, né, na filosofia, na religião oriental aqui do nosso planeta, do que você concorda, o que você discorda, se você acha que eles são doidos mesmo, ou se você acha como eu que realmente tem assim uma certa beleza filosófica por trás disso, coloca aqui embaixo, se você pretende usar na sua mesa, né? Então, tudo bem legal. Agora vamos ao Shōrido. Shōrido. Durante o 12º século, certas forças da Terra Sombria desenvolveram o conceito de Shōrido, ou seja, um código alternativo de comportamento que adotou êxitos pessoais para tentar os samurais a se desviarem do caminho da honra. O Shōrido não é oficialmente reconhecido em Rokugan e muitos samurais tradicionais consideram seus ensinos como nada além de horror e desprezo. Os de natureza menos honrada, porém, por vezes sucumbem ao seu apelo sinistro. Shōrido tem seu próprio conjunto de 7 virtudes negras. São elas: o controle, a determinação, a sabedoria, o conhecimento, a perfeição, força e vontade. Você deve estar olhando agora horrorizado para mim, pensando, caramba, eles consideram o controle, a determinação, a sabedoria, o conhecimento, a perfeição, a força e a vontade como princípio, como virtudes negras, né? Como algo profano. Exatamente, porque cada uma dessas virtudes, elas se opõem diretamente a um dos conceitos, né, do Bushido. Então veja que o Shōrido, ele é uma tentativa, né, de criar um outro conjunto de leis que não sejam, né,
não tenham, como é que eu posso dizer, a ver, né, muito pelo contrário, que vá contra, né, o Bushido, tá certo? Então pode parecer para nós assim, né, é algo estranho de entender, tá? Mas se você for, por exemplo, acompanhando aqui, né, as 7 virtudes, então vou pegar só as 3 primeiras, então veja, analisa aqui rapidinho comigo, né? Por exemplo, o controle, ele iria se opor à compaixão, né? Então, a compaixão é você serve as pessoas mais fracas, né? As pessoas que não podem se defender. O controle é você utiliza a sua posição como samurai, enviado dos deuses, etc e tal, para dominar essas pessoas mais fracas, para exercer controle sobre essas pessoas mais fracas. Viram como nessa situação aqui o controle é realmente uma coisa ruim? Coragem, né? A coragem, ela é diferente da determinação. Por quê? Porque a coragem é eu vou defender o meu clã, a minha família, mesmo à custa da minha vida, eu não vou me deter. Se for preciso morrer, eu morro. Mas na coragem, quem assistiu o vídeo onde eu falo sobre a coragem, você sabe que na coragem você não é obrigado a entrar em batalhas banais para mostrar que você é corajoso, ficar exibindo a sua coragem, muitíssimo pelo contrário. Você só deve expor a sua coragem numa situação que seja para um bem maior e não para a sua promoção pessoal. Já a determinação, ela tem a ver com teimosia. Eu sou determinado, eu sou obstinado. Então, tem a ver com orgulho. Ninguém vai pisar em você, ninguém vai... Tá? Então, muitas vezes a pessoa é tão determinada que ela não consegue enxergar que aquela luta não vale a pena, que aquela disputa não faz sentido, porque ela está totalmente cega pela determinação, viu? Determinação não é uma coisa boa em Rokugan. E por último, a gente tem a cortesia, né? Tem a cortesia se opondo à sabedoria, tá? Então... onde são mais, mas vou dar só esses 3 exemplos para vocês entenderem. O resto, vão pensando aí, coloca nos comentários para eu ver se você realmente entendeu, né? Então, no caso da cortesia, né, você tem que tratar todo mundo bem, independente se essa pessoa é seu amigo, é seu inimigo, se ela tá querendo roubar a tua posição, se ela tá afim da tua mulher, não importa, tá? Você é um samurai, você é um ser superior, então você tem que manter a sua cortesia, tá? É diferente da sabedoria. Por quê? Porque você imaginar, né, aqui no Ocidente, sabedoria possa ser uma coisa ruim, em Rokugan e nas culturas orientais, né, do nosso planeta, você sabe demais não é muita vantagem não, tá entendendo? Então, melhor que você não tenha certos conhecimentos, porque saber demais pode levar você a cometer falhas de cortesia. Então, você saber demais sobre a vida de outra pessoa, você saber demais sobre o que o seu senhor, né, está fazendo. Não, você deve ser meio cego e meio surdo, né? Você deve entrar surdo e sair cego, não ver, né? Apenas obedecer. Então é assim que eles veem. E a sabedoria, ela pode ser um grande empecilho à cortesia, porque é muito difícil você ser cortês com uma pessoa que você sabe que é um verdadeiro FDP, né? Então imagine aí você sentado do lado, aqui no Ocidente, você sentado do lado de uma pessoa que você sabe que é machista, que trata mal a esposa, que bate na mulher, e você tem que tratar ele com cortesia, como um senhor, tem que tratar ele bem. Então veja que a sabedoria em alguns determinados assuntos, né, ela não é muito bom para o samurai, tá? Então é melhor ele não saber, porque assim ele vai poder cumprir com a cortesia. E continue aí acompanhando, né, cada uma das virtudes do Bushido com as do Shorido, tá? Para você ver que realmente eles são realmente códigos opostos. E coloca aqui no comentário, tá, o que você achou das oposições que ficaram faltando, tá bom? O que mais eu posso falar, né, a respeito do Shorido, né? Como eu disse, né? Alguns clãs, alguns samurais, eles resolvem adotar esse código, né, de comportamento deturpado, né? E acabam rejeitando o Bushido, né? Eles
fazem isso porque eles são pessoas egoístas que querem enfatizar os atos pessoais dele e não da família dele, do senhor deles, tá? Então não há espaço no Shoridô para lealdade, para dever, nem para respeitar os seus semelhantes ou proteger os fracos. Ele é um código corrupto, projetado para minar a ordem social e moral de Rokugani, promovendo egoísmo, ambição e traição. Gostou? Já está pensando aí em criar uma campanha em Rokugan, onde os PCs, né, eles teriam que investigar aí um grupo de samurais que aparentemente está seguindo o Shoridô. Olha só que ideia interessante. E bota aqui embaixo outras ideias que você pretende, como você pretende utilizar essa dica do Shoridô na sua mesa. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.